muitas vezes se conheciam nos locais de competição. E houve também vários atletas brasileiros que participaram de uma edição olímpica, então não tinha aquele acúmulo, não é, de uma edição para outra. Então é o caso do Tetsuo Okamoto, por exemplo, que ganhou uma medalha de bronze na natação e que depois foi convidado a estudar numa universidade americana e que lá ele foi nadar, mas ele só foi aos Jogos de Helsinki. O Manuel dos Santos, que também assim foi nadador, foi a uma edição dos Jogos só, e que assim, ele por muito pouco, faltou muito pouco para ele quebrar um recorde, mas eram pessoas assim que nadavam naquela época, não existia piscina aquecida. Sim. Eram pessoas que nadavam com a água em temperatura ambiente e no inverno nadavam com a água a 17 graus, a 18 graus. Isso é impensável, né? Isso é impensável. Então não era só o conhecimento dos adversários, mas era um conjunto de condições ambientais e técnicas que fazem desses atletas verdadeiros heróis, eu não tenho dúvida disso. E essas condições mais difíceis, digamos assim, no início, não se observa hoje em dia. O que faria dos atletas medalhistas e dos heróis contemporâneos heróis também? À sua maneira, eles continuam enfrentando os mesmos problemas. Continuam? Que tipo de problema? A falta de patrocínio, a falta de políticas públicas. São poucos os atletas que recebem apoio efetivo para desenvolver uma carreira e objetivar apenas a preparação olímpica, não é? O processo de seleção. Então, a vida do atleta brasileiro ela é muito árdua. Existe uma diferença entre determinados esportes, determinadas modalidades? Certamente. Também? As modalidades que têm maior visibilidade, que tem, por ter visibilidade, tem maior facilidade a patrocínios, certamente vão ter uma estrutura maior, vão ter uma base que permita a reciclagem e a renovação da seleção. Agora, a gente tem modalidades que historicamente são destinadas aos mais pobres, como é o atletismo. Por quê? Porque o atletismo basta você. Você fala assim, mas nem o tênis. Não, muitos atletas brasileiros começaram correndo descalço e não faz tanto tempo assim. Sim. O Joaquim Cruz, por exemplo, ele conta que ele corria de conga. Conga era um tênisinho com uma solinha... Sem amortecimento, sem nada. Sem amortecimento, né? E uma conga para ele durava 3 meses. Porque furava. E aí ele fazia uma palmilha de papelão e ele punha para não ficar com o pé no chão. E assim ele correu vários anos, até que ele começou a ter acesso a um equipamento um pouco mais sofisticado, e isso acabou gerando nele uma lesão de tendão que fez com que ele sofresse a vida dele inteira. Né? E era um cara assim, que começou correndo na escola, descoberto por um professor de educação física, e que insistiu para que ele, porque o Joaquim começou jogando basquetebol, não é? E ele queria ser jogador da NBA, ele tinha certeza, ele ganhou um convite para jogar basquete nos Estados Unidos. E esse mesmo professor falou assim, cara, para com isso, o teu futuro é no atletismo, porque no basquete há muitos que jogam como você. E no atletismo são poucos que correm como você. E ele então desiste de jogar basquete e começa a correr, e rapidamente ele faz tempos e quebra marcas na sua categoria, enfim. E foi o atleta exemplar que foi. E qual é o papel da escola na descoberta e também na formação desses heróis olímpicos? Olha, teoricamente a escola deveria ser o lugar onde as crianças começam a praticar suas habilidades, tendo uma educação física oferecida por um profissional competente, capacitado para isso, enfim, a educação física no sentido de educar esse movimento e também oferecer a oportunidade para essas pessoas habilidosas mostrarem as suas habilidades.
Então, eu entendo que o espaço da educação física, ele é democrático. Ele é democrático no sentido de oferecer a todos a oportunidade de desenvolver as suas habilidades. Agora, também é essencialmente democrático dar a oportunidade para o mais habilidoso desenvolver a sua habilidade no seu limite, que essa é a condição dos habilidosos, seja na música, seja nas artes plásticas, na dança, ou seja lá onde for. E o papel da educação física, eu entendo, seria oportunizar a todos as condições para a prática do movimento, mas também dar àqueles mais habilidosos a oportunidade de se apresentarem nas suas habilidades. E aí a gente vai ver que grande parte desses atletas foram incentivados pelos seus professores de educação física. Quais deles, por exemplo? O Joaquim Cruz, que depois o técnico acabou indo com ele para os Estados Unidos, né, e se tornou um técnico de atletismo. A Mauri do voleibol fala desse início na escola. A Janete fala desse início na escola. O Vicente Lenilson no atletismo, que foi uma grande revelação do atletismo brasileiro, que começou na escola, né? Então, porque de fato esse é o espaço privilegiado. Ou então você vai observar uma prática privada, que é o caso de algumas pessoas que começam a nadar nos clubes. Nadar nos clubes, porque me vem à memória o caso de alguns nadadores. Mas que aí é uma prática mais elitizada, menos democrática. Que nem todos têm acesso. Que nem todos têm acesso. E professora, uma medalha olímpica, o que ela representa como vitória social? Não só uma vitória para o atleta e para o quadro de medalhas, digamos assim, ela tem algum papel de vitória social? Olha, eu entendo que a medalha, ela é fruto do esforço de várias pessoas. Então, claro que o atleta é o sujeito da visibilidade, mas há uma equipe que o cerca que garante esse sucesso. É o técnico, é o preparador físico, é o fisiologista, a psicóloga, o médico, o fisioterapeuta, enfim. E a integração do trabalho de todos esses profissionais que dá ao atleta as condições ideais para ele ter um grande desempenho. Então, quando ele ganha a medalha, eu entendo essa medalha, na verdade, como o resultado do esforço de uma equipe imensa, não é? Da família que deu suporte, das empresas que patrocinaram, do governo que teve uma política para que aquilo acontecesse. Então, nenhuma medalha é obra do acaso. A medalha é sempre o resultado de um grande esforço, e de um esforço que envolve uma quantidade imensa de pessoas. E de que forma essas pessoas que estão simplesmente torcendo por esses atletas numa Olimpíada se sentem também vitoriosas ao verem o representante delas, por exemplo, no atletismo, na natação, ganhando aquela medalha que é delas também? O atleta, ele é o ideal, ele é uma figura ideal. Então, quando ele ganha uma medalha, é como se cada pessoa que vê o resultado daquilo se sentisse competente e capaz de realizar também, no sentido ideal. Então, assim, aquele sujeito, ele é feito de carne e osso, ele trabalhou muito para conseguir aquilo. A medalha é resultado de um esforço imenso, mas aquele sujeito existe, ele não é uma obra de ficção. Então, quando ele conquista uma medalha olímpica, ele mostra que, assim, embora haja tanto percalço, é possível. Isso não é um discurso liberal. Assim, você vai lá e resiste, tenta que você vai conseguir. Sim. Não é um discurso liberal, é uma ação. Então, uma coisa é você dizer para um sujeito, num discurso de autoajuda, vai lá, você é responsável pelo teu sucesso, você vai conseguir. Isso é discurso. Agora, uma coisa é você saber que um sujeito vem de uma condição desfavorecida, que ele encontrou muita dificuldade, que faltou muita coisa na vida dele, mas que
acima de tudo, ele acreditou na possibilidade. E ele trabalhou com essa possibilidade como a realização de um sonho. Então, quando o público vê essa medalha e, inevitavelmente, sabe da história desse sujeito, o público se identifica. Se identifica no sentido de projetar nesse sujeito o desejo dele também ser um campeão, e não no esporte, mas naquilo que ele faz. Exato. Na sua vida profissional, na sua carreira, na sua profissão, seja lá onde for.